que realmente nós possamos deixar Deus fazer na nossa vida o que Ele tem de plano na nossa vida, e não atrapalhemos os planos de Deus na nossa vida, escolhendo caminhos errados, pensamentos errados. Eu quero compartilhar com vocês, pode ficar sentado mesmo, o que eu compartilhei hoje à tarde. E eu estou muito feliz com a igreja, irmãos. A igreja está lotada, glória a Deus. E hoje à tarde também estava aqui lotada a primeira galeria. Deus é bom, e é Ele que faz as coisas. Lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 30, se você quiser abrir sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 30, essa história aconteceu mesmo. Eu vou ler para vocês, diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham invadido o sul, e Ziclague, e tinham ferido a Ziclague, e tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, a ninguém, porém, mataram. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada de fogo, e as suas mulheres, seus filhos e as suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, a Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Só para concluir a história, lá no versículo 17 diz assim, o resumo do que aconteceu: e feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados sobre camelos, fugiram. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas duas mulheres salvou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e filhas, e também desde os despojos até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Irmãos, essa é uma história que aconteceu com Davi, e como eu disse hoje à tarde, muitos dizem que todos os homens, os grandes homens de Deus e as grandes mulheres de Deus passaram por um trauma, passaram por uma dor muito forte. E o problema da dor, o problema da adversidade, o problema do trauma é que a dor nos paralisa. A dor faz com que a gente perca as forças. O que aconteceu com Davi aqui. Mas os grandes homens de Deus fizeram como Davi, buscaram a Deus. Você sabe que a nossa fundadora, como eu falei hoje à tarde, a MC Macpherson, passou por uma dor terrível. Ela foi em trabalho de missões na Índia, e seu marido morreu de malária, e ela voltou para os Estados Unidos. Ali ela podia já desistir de tudo, falar, puxa vida, está muito pesado para mim. Fui lá pregar o evangelho na Índia, e meu marido partiu. Mas ela continuou, e hoje é essa grande igreja quadrangular no mundo todo, devido a uma atitude da AME, de buscar a Deus e continuar falando do evangelho. E nós temos um exemplo aqui na nossa cidade, na minha família. Como disse hoje à tarde, pastor Ciro, pastor Osade, passaram por uma grande dor, uma dor muito forte. Nossa família era constituída de 4 pessoas. Eu tinha uma irmã chamada Raquel, com um ano a menos que eu. Eu nasci, depois de um ano já nasceu a Raquel. E uma família alegre. Meu pai, pastor da igreja, um dos pioneiros da igreja quadrangular no Brasil,
foram para uma convenção em Bauru, convenção de pastores, e foi a família feliz. Meu pai, minha mãe, eu e minha irmã pequenininha, 1 ano de idade. E minha mãe tratava eu e minha irmã como 2 joias, e ela não se dedicava muito à igreja, cantava eventualmente alguns corinhos. E nessa convenção, Jesus levou minha irmã. Imagine vocês a dor, a tristeza. Minha mãe até hoje chora, ela lembra que ela amava muito a minha irmã, e minha mãe disse que era muito bonita a Raquelzinha. Foram para uma convenção, levou a malinha de roupa dela, e ela foi enterrada lá mesmo em Bauru. Uma coisa muito rápida. Voltou os 3 para casa, eu inocente, não sabia o que estava acontecendo, mas foi muito duro para os meus pais, foi muito duro para minha mãe. Meu pai comenta que ele saiu pelas ruas sem destino. Sabe quando você perde a noção de tudo? Porque a dor é muito forte, a dor paralisa a princípio, a dor é muito impactante. E como que você assimila a dor de uma perda de uma filha tão querida, tão amada, tão esperada? Mas meus pais podiam parar por ali. Puxa, sou pastor, estou servindo a Deus, vim aqui numa convenção de pastores, e Deus permite que leve a minha filha. A dor poderia pará-los, falar: olha, parei, não quero mais ser pastor, eu vou sucumbir a essa dor, vou ficar em silêncio, mas não. Pastor Osaide, pastor Ciro levantaram a cabeça, e a pastora Osaide, com esse ímpeto que vocês conhecem. Quem é do ministério da pastora Osaide aqui? Quem foi convertido através do ministério da pastora Osaide? Quem viveu o Volucato? Quem viveu o Catedral da Graça? Quem viveu do Duque de Caxias? A autoridade que aquela mulher tem, a nossa pastora Osaide. Mas foi depois de uma decisão de dor. Ela falou: eu vou em nome de Jesus apregoar o Evangelho, não vou ficar aqui me mortificando, me vilipendiando pela dor da perda da minha filha. Eu vou continuar a adorar a Deus. E a história de Davi narra isso. Davi já não tinha mais condições de morar em Israel, porque Saul o perseguia de noite. Ele não tinha mais, então ele foi morar no país inimigo, no país dos filisteus. Pediu asilo lá para o rei, falou: rei, você me deixa morar aqui nesse país aqui? E o rei falou: não, tudo bem, eu e meus 600 homens, Davi andava com 600 homens, você pode ficar na cidade de Ziklag, pode ficar. E Davi e seus 600 homens, as suas mulheres, seus filhos, seus animais, foram ali para aquela cidade. E nessa época surgiu uma guerra, porque os filisteus eram rivais, eram guerreiros que sempre atacavam Israel. Era uma guerra que sempre tinha suas idas e vindas. E Davi, eu não entendo isso, eu vou entender lá na eternidade. Por que Davi se prontificou a lutar pelos filisteus contra o povo de Israel? Foi lá e falou para o rei: ó rei, você precisa de mim aí? Não sei se foi gratidão pelo rei ter deixado ele morar lá, não sei. Ô rei, vocês vão lutar contra o povo de Israel? Eu vou junto, eu vou lutar também. Mas o rei falou: tudo bem, então vem lutar com a gente, você e os 600 homens. Mas os comandantes do exército dos filisteus falaram assim: ó, não é prudente que o Davi vá conosco, não vai dar certo isso daí, porque o Davi, ele pode até lutar com a gente, mas se nós começarmos a ganhar a batalha, Davi, o seu sangue patriótico, ele é judeu, ele vai se voltar contra nós no meio da batalha, não vai dar certo. E o rei falou: ó, é verdade, vocês têm razão, Davi, volta para Ziklag, porque essa coisa que você propôs para nós não vai dar certo. E às vezes, irmãos, a gente quer fazer uma coisa e Deus não deixa acontecer, na verdade, porque aquilo ali é um livramento na vida de Davi. Porque nessa batalha morreu Saul e morreu Jonatas, seu filho. E ia ficar marcado na história que Davi matou
Saul para conquistar o trono, e não foi assim. Deus que deu o trono a Davi. Então muitas vezes a gente quer muito uma coisa, quer que aconteça, e a coisa não vai para frente. É Deus te dando livramento, porque Deus conhece o seu futuro, irmãos. A gente está enxergando uma coisa muito próxima aqui, mas Deus está trabalhando na nossa história. Ele não quer manchar a nossa reputação de coisas erradas que a gente faz. Deus cuida da gente, e Deus cuidou de Davi. E Davi, na volta para Ziclag, ele e os seus 600 homens, lá das montanhas, eles já viram aquela fumaça preta lá na cidade de Ziclag. Mas o que está acontecendo? E saíram disparada, correndo com os cavalos. Quando eles chegaram em Ziclag, a cidade pegando fogo, mas não tinha ninguém, não tinha um cadáver, não tinha ninguém morto. Todos foram levados. E aí a palavra de Deus, o texto sagrado nos diz que eles choraram muito. Você sabe o que é chorar ao ponto de desmaiar? É a palavra de Deus que está falando que aconteceu isso. Choraram muito. Desespero é o desespero que nós encontramos mediante as certas situações da nossa vida, na verdade. A dor profunda, e a dor fez com que eles se estagnassem, parassem, começassem a chorar, se lamentar. Desespero. Choraram muito. Davi chorou muito também. Perderam tudo, irmãos. Perderam família. Para onde levaram as nossas famílias, os meus amados? Imagine se alguém levasse a minha filha. Meu Deus do céu. Desespero. E não só isso. Os homens de Davi se revoltaram contra Davi, falando: vamos matar você, Davi, vamos te apedrejar, porque foi ideia sua. Nós acompanhamos os filisteus e deixamos aqui desguardado o Ziclag, e os amalequitas vieram e fizeram tudo isso que fizeram. Vamos matar você. Mas na hora da dor, na hora do desespero, Davi clamou a Deus. Davi pediu a estola sacerdotal e clamou a Deus. Mas não tem saída. Como é que nós vamos resolver essa situação? Eu não sei se foram para o norte, para o sul, para o leste, não tem GPS. Para onde foi esse povo? Mas Davi clamou a Deus, e Deus respondeu. No momento da dor, meu amigo, meu irmão, não tem como a gente disfarçar a dor, não tem como você ignorar a dor existe. Mas nós temos que nos jogarmos aos braços de Jesus, clamar por misericórdia. Clama a mim e responder-te-ei. Existe um procedimento. Deus não se move através de pena, mas Ele quer ver nós exercendo a nossa fé, clamando, sabendo que um Deus é um Deus de resposta, independentemente da situação crítica que está acontecendo. E Davi conhecia a Deus, e Davi clamou a Deus, e Deus disse: vai que você vai encontrá-los, vai que você vai alcançá-los. Deus tem uma palavra de vida para você nessa noite. Será que você está vivendo um momento de dor, está desesperado, e a dor te paralisou, e a dor está fazendo com que você desista de tudo? Vou parar de ir na igreja, vou parar de servir a Deus, vou dar cabo da minha vida. Muitas pessoas pensam assim. Mas o conselho que eu posso te dar é fazer como Davi fez: buscar a Deus. Deus tem resposta. Deus tem resposta. Eu posso falar com propriedade, porque eu já vivi isso. Momento de desilusão, momento de tudo está. Essa imagem de Ziclag pegando fogo era na minha vida também. Mas Deus tem uma nova história para escrever para mim. Escreveu para mim e vai escrever para você também. Você que está assistindo aí, está vivendo um momento de dor, de desespero. Eu não sei que nível de dor, mas Deus pode reverter tudo isso, como Deus reverteu na vida da minha família, dos meus pais. Fechou a ferida, deu forças para eles continuarem a pregar o Evangelho de Jesus. Imagine o que seria se minha mãe tivesse sucumbido à dor, meu pai tivessem parado. Tantas pessoas não seriam alcançadas. Mas Deus tem um propósito em tudo. Deus nos dá força no momento da dor. Deus nos dá força no momento de fragilidade.
Ah, você tem forças para clamar a Deus. E Davi, não obstantemente a tudo que estava acontecendo, clamou a Deus, e Deus respondeu: vai. E Davi pela fé foi. Irmãos, e o sofrimento foi tão grande desse povo, porque eram 600 homens, 600 guerreiros, 600 homens que tinham, você puxar a capivara deles, como diz na polícia, eram homens que estavam dispostos a tudo, mas o baque foi violento. Desses 600, só 400 voltaram para buscar as famílias, 200 ficaram amuados, de tanto que sofreram. E Davi foi com os 400, e no caminho, sem rumo, mas foram pela fé, assim como nós temos que agir pela fé. Vamos dando um passo cada vez, vamos em direção à vitória de cada vez. Eles encontraram um homem semi-morto, que fazia 3 dias que estava ali sem água e sem comida. Davi poderia ter ignorado aquele homem e falar: vamos embora, que eu quero achar minha família, onde está esse povo? Mas Davi socorreu aquele homem, deu água, deu alimento, e até o momento que ele se recuperou, Davi não sabia quem ele era. Quem é você? Depois que ele recobrou as forças, ele falou: eu sou um egípcio, o meu senhor é um amalequita, tal. Nós atacamos a cidade de Ziclag, colocamos fogo e capturamos, sequestramos todos que estavam na cidade lá. Irmãos, eu falei hoje à tarde, uma das funções da igreja é acolher as pessoas, dar alimento, dar conforto, dar calor humano. As pessoas vêm para cá todas desesperadas, cheias de dor, com dores pesadas, e muitas vezes a gente até machuca. Como é que pode? Irmãos, o papel da igreja, o meu papel, o nosso papel, é de dar um cobertor de conforto, de calor, mediante esse frio do mundo aí que existe aí fora. Acolher, dar uma palavra de vida. Quando a gente está desesperado, irmãos, a gente precisa de alguém, é ou não é? Quando você está fazendo isso, você precisa de alguém que ore por você, você precisa de alguém que interceda por você. Sabe quem que me ouvia? A Maria. A Maria me ouviu muito. Precisava de alguém para falar, precisava de alguém para orar junto comigo. Será que você tem feito esse papel de orar por alguém? Você já passou por dor também, você sabe que você precisa de alguém. Por isso que existem 2 coisas: você tem que se jogar aos braços de Jesus e não sair da igreja e ficar na igreja, porque aqui é lugar de conforto, aqui é lugar de união, aqui que você vai encontrar o seu irmão e falar: olha por mim, eu estou passando toda dificuldade, eu vou interceder por você, eu vou jejuar por você. Ah, como é gratificante, como é bom quando você tem um irmão para você chorar as suas dores, e ele fala: eu estou contigo. Quantas vezes já busquei o Éder? Não é, Éder? Está meio dormindo aí, mas Pastor Guinho, já me ouviram muito. Você já teve alguém que você buscou no momento da dor? Já teve? Não é bom? Não ajuda a gente? Agora a gente tem que fazer o papel de ajudar as pessoas também. E Davi, e às vezes a gente ajuda as pessoas e não sabe a bênção que vem atrás disso. Davi se prontificou a ajudar aquele homem que estava ali caído, e ali estava a resposta de vitória. Ele falou: olha, fomos nós que saqueamos esse Ziclag. Aí Davi falou: você me indica o caminho onde eles estão? Eu indico. Se você prometer para mim que você não vai tirar minha vida e nem vai entregar para o meu Senhor, eu te indico. E ali que estava a vitória, ali que estava a direção da vitória. E a palavra de Deus diz que Davi foi, alcançou os amalequitas, destruiu eles, e Deus deu uma vitória sobrenatural. Davi recuperou tudo. O que é que você perdeu da sua história? O que é que você perdeu que você acha que não tem mais volta? Existe um Deus que muda tudo. Existe um Deus que traz o que estava perdido, traz de volta. Traz de volta. No momento da dor, nós temos que agir com fé, nos lançarmos aos braços de Jesus, vir à igreja e continuar exercendo a nossa fé. Então Davi teve uma vitória
sobrenatural, retumbante. Além de recuperar tudo que era dele, ainda pegou os despojos. Então, irmãos, eu sei que na vida a gente passa por dores. Não tem ninguém que passou. Não, minha vida está pianinho, tranquilo, nunca aconteceu nada comigo. Não é verdade, Marcelinho? Você não teve um momento de dor terrível? Marcelinho aqui, ó, é um testemunho vivo. Deus é bom. Mas você não passou por um momento de dor que você achou que estava tudo acabado? Ele achou que ia morrer. Ele pesou 43 quilos. Posso falar do seu testemunho? Teve AIDS, usava crack. Os médicos falaram, ele ficou um pedaço de gente em cima da cama. Mas Deus mudou a história. Eu vi o... Cadê a Cleusa? Está aí? A Cleusa. Sua filha mandou uma mensagem para mim. Ela tem uma filha que os médicos falaram, sua filha sua não vai andar, não vai enxergar, não vai fazer nada, não é isso? Não vai fazer nada. Impossível. E ela mandou para mim a foto da menina normal, andando, correndo, glorificando a Deus, alegre. Só que Deus muda a história. Mas um momento de dor, uma palavra pesada do médico. Deus está com você no momento da dor, meu irmão. Mas você tem que clamar a Ele. Clama, se entrega, se joga aos braços de Jesus. Você que está assistindo pela internet, está passando por alguma dificuldade, uma dor que... Irmãos, tem coisa que a gente não tem muita estrutura para aguentar, mas Deus te dá forças. E a gente tem que passar por dificuldades nessa vida para aprender, para ser mais forte. Depois você está mais fortalecido e vai saber que Deus vai atuar com vitória, independentemente da situação. Não é assim? Por isso que a gente cresce. Eu falei hoje à tarde, irmãos, os metais nobres, ouro, prata, as pedras preciosas, você não acha assim, bate na areia, está aqui. É difícil. Você tem que cavar, você tem que ir lá na rocha, tirar a preciosidade. E assim também é com a nossa vida. Para você estar numa posição, para você ser um vencedor, você tem que ser um guerreiro que venceu batalhas. Venceu momentos de dor, venceu momentos de desilusão, momentos de desespero. Mas você é um guerreiro de Deus, que vai em frente. Onde que o pastor Cirinho ia pregar, meu Deus? Eu podia também sucumbir à dor, independentemente das calúnias, do que falam, do que xingam, vai em frente. Vai em frente. Deus vai escrever uma história para você. O mundo quer pisar em você, vai estar acabado, isso aqui não serve mais para nada. Mas Deus, Ele não vê você assim, Ele não me vê assim. Ele quer te dar uma oportunidade de vida, de vitória, e de dar uma volta por cima vitoriosa. Não para mostrar você, mas para mostrar Jesus, que Ele faz na sua vida. Porque nós temos que ser uma igreja cristocêntrica, que exalta o nome de Jesus. É que eu fiz que a vitória é minha. A vitória é nada, a vitória é do Senhor Jesus. Nós só somos vitoriosos se nós estivermos nele. Se nós estivermos nele, nós somos vitoriosos. Aí você pode contar a vitória que Deus fez na sua vida, né, Marcelinho? Dando um exemplo. Vai falar que você tinha forças para sair de onde você saiu. Você vê ele forte assim. Eu estou dando exemplo porque está fácil aqui, ó. Mas se pegar a história de todo mundo aqui, não tem? Todo mundo tem uma história aqui, de momentos de dor que Deus deu vitória. Então estou falando para você de um Deus que traz vitória no meio da adversidade. Não temas, levante a sua cabeça, vai em frente, clame ao Senhor, jogue aos braços de Jesus, venha para a igreja, procure alguém que você sabe que é gente de Deus. Fala, ora por mim, me ouve, me escuta, intercede por mim. Você pode orar comigo. Não abandone a igreja, você vai estar muito vulnerável nas mãos de Satanás. Que Deus nos dê esclarecimento espiritual para nós enfrentarmos a dor. A gente tem que enfrentar. Davi enfrentou, Davi levantou a cabeça. E eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e vamos enfrentar as dores que vierem pela frente dessa maneira, clamando a Deus, sabendo que Deus tem resposta.
Deus tem resposta. Amém? Deus muda a história. O mundo rotula, o mundo julga, mas Deus é um Deus de misericórdia, que conhece o nosso coração e que pode mudar a minha e a sua história. Amém? Vamos ser como Davi. Vamos ser como Davi. Você está enfrentando o que? Eu não sei o que você está enfrentando. A área de doença, a área de desemprego, a área de relacionamento, a área de, como alguém vem pedir oração para mim, depressão profunda. Como é que eu saio disso, pastor? Eu não tenho forças. A gente não entende, né, irmãos? Como é que uma pessoa pode ter depressão, pode ter síndrome do pânico? Síndrome do pânico, irmãos, a pessoa vai 10, 30 vezes no hospital e fala para o médico: eu estou morrendo. Como é que você não tem nada? Mas eu estou morrendo. É tão diabólico. Mas nesse momento de dor, de tristeza, se você clamar a Deus, Deus tem resposta. Amém? Então nesse dia de ceia, você e eu reflitamos na vitória que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Todas as vitórias, todas as vitórias, em todas as áreas, e restauração de todas as áreas. Não existe impossível para Deus. Está tudo perdido, pastor, Deus vai trazer de volta. Deus pode. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que pode, mediante um diagnóstico ruim, mediante ao que o gerente do banco te falou, mediante ao que o seu patrão falou, mediante a traição que você sofreu. Deus tem resposta de vitória. Amém?